Hoje o review é muito especial, gente. Como eu já falei algumas vezes aqui, eu tenho a sorte e o privilégio de trabalhar com o que eu amo de duas formas diferentes, graças a vocês. Aqui no canal eu posso dar a minha visão a respeito dos produtos que existem no mercado e por meio da minha empresa, da minha marca Cuba Áudio, eu consigo colocar a minha visão no mercado. Empreender, principalmente no ramo de hardware, de eletrônicos no Brasil, é inacreditavelmente difícil. Assim, a maioria de vocês não faz ideia do que é 1/100º do que a gente passa, dos desafios, dos empecilhos que é fazer isso. E até por conta disso, ao mesmo tempo em que é muito gratificante, e me traz muito orgulho estar onde a gente está, de ver o quanto a Cuba cresceu, eu vou estar mentindo se eu disser para vocês que de vez em quando não bate uma nostalgia do início, de quando tudo era muito mais simples, Quando a Cuba, cara, era eu e Duda, minha sócia, montando fones na casa do meu pai. Eu tô falando isso porque eu tô com dois fones aqui que me lembraram muito esse nosso início. São o Horaiko e o Hanabi da Kawano Audio. A Kawano Audio é um projeto do Lucas Kawano, que inclusive é um seguidor aqui do MTH de longa data, desde o blog, cara. E ele monta earbuds do tipo flathead, que são aqueles earbuds mais tradicionais, tá? Inclusive essa é uma cena bem interessante, assim, tem várias pessoas que fazem earbuds artesanais no mundo. Aqui no Brasil tem o Davi Bors, ele tem um projeto próprio, que é o Groove. Ele tá até para fazer mais um lote, que ia me avisar. É um fone que eu preciso trazer para vocês, um review aqui também. E a Kawano é justamente uma dessas marcas, tá? Ela foca exatamente nisso. São fones projetados e montados à mão pelo Lucas. Eu recebi esses dois modelos. Esse aqui é o Horaiko, tá? É o modelo de entrada que custa mais ou menos R$150. E o Hanabi é um pouco mais sofisticado, custa R$250. Os fones são vendidos pelo site dele, tá? Que eu vou colocar na descrição e que eu convido vocês a conhecer. Eu vou começar pelo unboxing. Os fones vieram numa caixa bem normal de papelão, não liguem, tá? Eu tive que rasgar aqui porque tem dados de envio e tal. Mas olha isso aqui. Cara, ele me mandou uma carta de apresentação. Olha essa carta. Ó. Léo, espero que esteja bem. Meu nome é Lucas. Depois de alguns anos montando fones por hobby, lancei meu primeiro projeto comercial sob o nome Kawano Audio em setembro de 23. A caixa que recebeu tem 2 dos 3 fones que eu produzo hoje, o Horaiko e o Hanabi. No momento, o foco é em earbuds flathead. Projeto de in-ears existem, mas a fila é longa. Os fones são feitos sob encomenda e podem ser adquiridos pelo Instagram. E quero aproveitar a oportunidade para dizer que acompanho seu trabalho desde a época do site e fico muito feliz de ver seu progresso e o quanto o hobby evoluiu. Obrigado, Lucas Kawano. E aí, só antes de eu continuar, eu mal espero por falar com você daqui a alguns anos e ver o quanto você vai crescer e evoluir também. Ele fez aqui, até soltou porque eu já tinha tirado, uma caricatura. Olha, eu inclusive, devo dizer que eu adorei essa quantidade de cabelo, tô precisando. Aí aqui, ó, tem Valéu, mas ele riscou e ficou Valeu, Léo. E aí, cara, cada um dos fones, olha, vem com um papel com algumas informações. Então, por exemplo, aqui, o Horaiko, olha só. Tem aqui, o Horaiko é o nome de um grande lago na encosta de uma cadeia de montanhas no interior do Japão, faz parte de um conjunto de rios, pequenos lagos e quedas d'água, onde passei grande parte da minha vida. Tem caminhos não catalogados e diversas ramificações inesperadamente complexas, esconde muitas surpresas para quem está disposto a explorar o desconhecido. Aí aqui, número 63, que é o número desse fone. Aí aqui, informações técnicas, olha que legal também, cuidado com o volume, earbuds não isolam sons externos, podem estar mais altos do que parece, fala aqui sobre a espuma. E aqui a mesma coisa para o Hanabi, significa que fogos de artifício, olha, fogos são cultura, expressão, celebração, são explosões deliberadas e demonstrações técnicas do controle fino de elementos imprevisíveis. Outra coisa que sempre me fascinou é o quão marcantes eles podem ser. Consigo me lembrar de forma nítida da primeira vez que vi fogos no formato de Saturno no festival de verão. Lembro das praias, dos parques, dos acompanhamentos, dos sons e luzes. Hanabi é um fone com uma visão bem diferente do Horaiko. Tem uma assinatura que demanda atenção e que faz os detalhes brilharem. Aqui também o número escrito à mão, a data de fabricação. Aqui também, os detalhes, do que vem. Informações aqui também. Cara, isso aqui é demais. É demais. Sabe, você está comprando de uma pessoa, Aliás, mais do que isso, você está comprando de um artista, Ele explicar por que ele pensou no nome de cada um, Você está comprando, cara, olha o que ele falou sobre o Horaiko, Você está comprando parte da vida dele, você está comprando a história dele, Aí ele manda junto vários conjuntos de espumas, sabe, de densidades e de cores diferentes. Aí, por exemplo, ele escreve aqui à mão, grossas, aí aqui tem médias e grossas, aqui tem finas, médias e grossas.
E ele inclui também esses dois saquinhos aqui para transporte, tá? São esses dois. Cara, eu amei essa experiência, sabe? Muitos toques pessoais, né? Tem capricho, tem paixão aqui. Esse é o ponto principal. Já os fones são esses aqui. Ó, eu vou começar aqui pelo Horaiko. Os dois são earbuds bem tradicionais, tá? Com aquele corpo clássico do Sennheiser MX500, tá? Que é muito usado nesses earbuds tradicionais, artesanais, perdão. E eles, assim, têm alguns detalhes que o Lucas traz. Por exemplo, para definir os lados, olha só, ele coloca um tubinho de termo retrátil aqui embaixo. Pequeno detalhezinho, né, para você identificar de maneira mais rápida. E aqui no Horaiko ele também colocou essa espuma na parte de trás para fazer alguma alteração acústica no fone. Então aqui embaixo provavelmente tem algum buraco de ventilação e ele colocou essa espuma aqui que traz alguma alteração. Os cabos que ele escolheu são excelentes, tá? De excelente qualidade. O Horaiko vem com esse cabo aqui preto, conectores de metal, e o Hanabi, tá? Que tem os mesmos detalhes, ó. Tem aqui também o termo retrátil aqui embaixo, ele só não tem a espuma aqui, porque provavelmente não é necessário. E ele vem com esse cabo azul, que eu gostei muito também, tá? É um cabo, cara, bem legal, tá? Claro que nesses fones, né, você não vai ter, o corpo de metal, o cabo removível, coisas de fones produzidos em série, né, em grande escala por grandes fabricantes. A ideia não é essa, é uma pegada artesanal do início ao fim. Em termos de conforto e encaixe, assim, eles são bem como earbuds tradicionais, tá? Eu acho que todo mundo já colocou um desses aqui, né, um parecido no ouvido, então sabe como é que é. Eu acho confortável e bastante seguro, principalmente com as espumas, né? Inclusive gostei dos dois com as espumas mais grossas, mas obviamente isso varia muito de pessoa para pessoa, tá? Você não tem isolamento contra ruídos externos, claro, mas isso é inerente a esse tipo de fone. Até por isso ele recomenda, né, ali na carta, que você, aliás, no papelzinho, que você use esses fones em ambientes silenciosos. E quando você usa em ambientes silenciosos, como é que é a experiência? Ou melhor dizendo, né, como é que é o som do Horaiko e do Hanabi? Cara, para earbuds é espetacular. Esses dois estão tranquilamente entre os melhores earbuds que eu já testei até hoje, principalmente os flatheads. Tá bem acima do KBear Stellar, do RY4S, e estão num nível muito semelhante ao Groove do David Bors. Também diria que ele não está num nível muito diferente do Sinfonio Dragon, tá? Sunrise, que é um earbud caríssimo que eu tenho aqui. Eu vou começar pelo Horaiko, tá? Que é o modelo de entrada. Olha, é um fone extremamente natural e que em grande parte não tem muitas das características comumente associadas a fones desse tipo. Mais especificamente, ele tem presença nos graves sim, ainda que não tanta, como eu já vou explicar, e traz médios e agudos muito competentes e naturais, sem aquela tradicional gritância dos earbuds mais antigos, né? Aquele pico muito forte. Vou começar pelos graves. Aqui, a gente obviamente não tem aquela pegada dos in-ears Chi-Fis, tá? Com extensão, peso, autoridade e tal. Pelo contrário, inclusive, a gente tem que lembrar que aqui a gente está falando de um fone totalmente passivo, então ele também não consegue contornar totalmente as limitações nos graves inerentes a fones desse tipo, como fazem vários dos earbuds True Wireless por meio de um DSP. Tudo aqui é acústica, você não tem uma eletrônica para trazer os graves mais para frente. Não. Então, são graves que eu consideraria sim um pouquinho abaixo da neutralidade até e com não tanta extensão. Mas não me entendam mal. Eu digo isso, vocês precisam entender em contexto, tá? Eu estou falando em termos gerais, olhando para o mercado como um todo, para in-ears também ou para earbuds True Wireless. Considerando earbuds flathead como esse, é um desempenho excelente e muito respeitável nas baixas frequências. Ainda que elas não sejam tão fortes, cara, ele tem presença, ele tem impacto e os graves trazem uma ótima qualidade em termos de textura e definição. Assim, até para vocês terem uma referência, tá? É claro que não está no mesmo nível, mas em termos de presença, de quantidade, é próximo de um Etymotic R4SR. Então são graves que, para gêneros mais calmos, funcionam muito, muito bem. O Sinfonio Sunrise Dragon e o RY4S trazem mais graves em termos de quantidade, mas eles são menos definidos e detalhados do que os do Horaiko, tá? Já nos médios, ele é bem natural, cara. Ainda comparando ao RY4S, é outro nível, na minha opinião. Bem mais linear, bem mais correto, são médios muito bem resolvidos em termos de tonalidade. É engraçado que eu me lembro, cara, claramente do quanto eu me impressionei com o KBear Stellar na época, aí veio o RY4S, que é melhor ainda, e agora eu sinto que, cara, não tem nem comparação desses dois com o Horaiko, que é muito melhor. Claro, ele é bem mais caro, mas ainda assim, né, é o tipo de coisa que vai mudando a referência, entendeu? Eu até acho que em algumas ocasiões
Os médios, eles podem sim ser um tiquinho mais frontais do que eu gostaria, bem ali no Pina Gain, tá? Do 1 até os 3 kHz, mas nada sério, e o lado positivo é que você acaba ganhando uma assinatura sonora muito aberta e com uma boa sensação de que você está ouvindo bastante coisa. Não como um bom in-ear nessa faixa de preço, de novo, entendam em contexto, mas é um detalhamento bem legal. E é interessante que eu sinto isso mesmo com os agudos tranquilos que esse fone apresenta. Ele é um fone que eu considero bem aberto, com uma sonoridade leve e arejada, mas isso não acontece por conta dos agudos. As altas têm aquela pegada que me parece tipo complementar aos médios, entendeu? Não são altas frontais. Os agudos trazem um bom timbre, são muito definidos, mas eles são mais delicados. Então não é um fone que vai trazer aquela mega sensação de definição, de brilho, mas vai entregar ótimos resultados, tá? Ótimos agudos dentro dessa personalidade que eu consideraria mais calma que o Horaiko proporciona. Agora vamos pro próximo, que é o Hanabi. Gente, o Hanabi, ele parece pegar as pequenas ressalvas que eu trouxe sobre o Horaiko e melhorar. É um fone drasticamente diferente? Não acho. Ele, para mim, claramente faz parte da mesma família. Mas primeiro, tá? Ele traz um pouco mais de vontade nos graves, não vira um fone basshead, não são graves com a força do Symfony, o Sunrise Dragon, mas, cara, as baixas ganham um pouco de vontade e aí eu acho que ele se encaixa um pouco mais na minha definição de neutralidade. São graves que têm corpo, têm peso e continuam com uma sensação muito boa de textura e definição para um earbud. E aí, assim, tendo expectativas realistas, tá, do que um earbud pode te entregar, ele acaba funcionando para praticamente qualquer coisa. Eu acho que os únicos gêneros musicais que eu acabo realmente sentindo falta de mais graves, cara, é com música eletrônica, hip hop ou rock muito pesado. Fora isso, são graves que, sinceramente, cumprem muito bem o papel se você não estiver esperando a autoridade, né, o peso de um in-ear. Segundo, médios. Mesma coisa, ele melhora o que já estava bom. Ele mantém a naturalidade, o bom timbre, mas é um pouco menos frontal e um pouco mais quente. Eu acho que isso tem a ver com o restante do espectro também, afinal, os graves e os agudos, né, como vocês já vão ver, aqui eles aumentam um pouquinho, e isso, claro, diminui o foco nos médios, mas eu acho sim que ele tem uma região do Pina Gain um pouquinho mais calma. Eu acho que é uma curva um pouco menos proeminente por ali. É isso, assim, ele é um pouco mais quente, é um pouco mais suave. É uma pegada muito bem resolvida, muito agradável nos médios e que me soa, sinceramente, bastante neutra, tá? O timbre de tudo o que é apresentado aqui na região média é excelente. Só com pianos ainda pode ter um tico de frontalidade com algumas notas, mas para mim é exceção. Na maior parte dos casos, o Hanabi me deixa muito impressionado com o que eu ouço aqui nos médios. Não só isso, nessa região, eu acho que ele supera o próprio Symfony Sunrise Dragon, que é um fone que tem uma pegada um pouco mais escura. Para mim, o Hanabi, ele acaba sendo mais correto em termos objetivos. Agora, o grande salto para mim, cara, a grande surpresa está nos agudos. Aqui eu acho que a coisa muda um pouco de figura, porque eu não acho que ele seja um pouco melhor que o Hanabi. Eu acho que ele é bem melhor do que o Hanabi. Quando esses dois fones chegaram, inclusive, o primeiro que eu coloquei para ouvir foi justamente o Hanabi, e a primeira coisa que me chamou a atenção foram os agudos. Eu coloquei a Chimes, do Michel Petrucciani, e foi uma daquelas situações assim que, tipo, eu fui pego de surpresa. É tipo, cara, tô ouvindo isso mesmo? Tá certo isso? Né? Aí você vai para outras gravações pra você ver se não é uma coisa da gravação. Cara, são agudos com um grau de limpeza, de definição, com um corpo que eu jamais esperaria para um earbud, muito menos um de R$250. Eu ainda tenho aqui meu antigo Bang Olufsen A8, que é um earbud mais tradicional, mas que eu sempre tive como um fone muito bem resolvido nos agudos ainda hoje, e assim, não tem comparação também. Não é que o Hanabi seja frontal nos agudos, tá? A parada não é essa, não é um fone excessivamente brilhante, nem nada do tipo, é só que ao contrário do Horaiko, ele já tem altas que eu considero um pouco mais presentes, tá? Com o espaço no espectro mais definido, mais próprio. E é isso, assim, nessa música, na Chimes, é impressionante o quanto os pratos são claros, sabe? Como eles têm um timbre muito correto, como ele entrega uma definição, um recorte. A Virginia and the Rain, cara, do Dave Matthews Band, né, que eu chamo de banda do Davi Matthews, é um outro exemplo disso. Assim, nesse aspecto, sinceramente, o Hanabi, cara, ele tá pelo menos no nível dos melhores in-ears nessa faixa de preço, tá? Com agudos. Essa é a minha sensação, assim, correto, rápido, definido. É bem chocante para mim o que esse fone entrega nos agudos. Então, no final das contas, você acaba com uma sonoridade que é meio que isso, assim, ela parte de um objetivo parecido com o Horaiko, tá? Que aparentemente esse é um fone natural, equilibrado, mas melhora alguns pontos principais.
Indo para as conclusões. Assim, tudo isso é suficiente para fazer com que eles sejam, de modo geral, tá? Sei lá, um bom primeiro fone, tipo, para quem tá querendo entrar no hobby, né? Um concorrente direto de um Drop 2. Não acho que sejam. Existem bons motivos para in-ears serem a norma hoje. Para a grande maioria das pessoas, assim, se a ideia é ter um único fone, os in-ears eu acho que podem ser uma opção mais indicada, tá? Eles têm uma sonoridade que é mais cheia, que é mais envolvente, que é mais intensa, com melhor extensão nos extremos, enfim. Então, eu acho sim que os in-ears, né, para um público generalista, vão ser uma opção mais interessante. Mas tanto o Horaiko quanto o Hanabi mostram que existem também excelentes motivos para, no mínimo, você também ter um earbud na sua coleção. Em termos objetivos, os dois entregam uma sonoridade que eu sinceramente adorei. Tranquila, agradável, equilibrada e que funciona bem demais para gêneros mais calmos. Para aquelas pessoas que não gostam de in-ears, né? Ou seja, para as pessoas para quem in-ears não são uma opção, esses fones são uma belíssima solução. Mas a questão crucial é que, mesmo para quem gosta de in-ear, né? Ou seja, de repente você já está no hobby, você já tem seu primeiro fone, sei lá, você está atrás de alguma outra coisa, de um complemento, cara, eles podem ser sensacionais porque eles vão além de meros fones. Essa é a parada aqui pra mim, tá? Como eu falei no início do vídeo, essa avaliação é especial pra mim porque esses fones se tornaram especiais pra mim. Não só pelo desempenho deles, que como eu disse, é excelente, tá? Não só para earbuds, mas em fones em geral. Você controlando as expectativas, né, do que um earbud pode te entregar. Eles são espetaculares, mas a questão é que eles representam, cara, por serem o trabalho de uma pessoa, de um artista, e por toda a experiência em volta dos fones, que não me deixa esquecer disso, que eu tô pegando o trabalho de uma pessoa, de um artista, tá? Cara, e mais do que isso, assim, por me lembrarem do meu início, de como eu comecei no que eu faço. São fones que me lembram de tempos mais simples. Não só do ponto de vista do próprio produto, tipo, ligar esses fones aqui, pô, no fio JM21 você tem um setzinho de certa forma super nostálgico, mas é nostalgia pra mim também, da minha jornada nesse hobby. Esses fones, eles acabam tocando num lugar muito, muito significativo pra mim. Então, gente, conheçam e valorizem o trabalho do Lucas. No fundo, uma das coisas mais incríveis de qualquer hobby é você poder dividir uma paixão com outras pessoas, né? São esses afetos, né? Esse grupo que a gente faz em volta disso. Eu fiz grandes amigos nesse hobby. E eu acho que, de certa forma, cara, esses dois fones, eles personificam isso. Eles mostram o que existe de melhor, de mais profundo e de mais fundamental no hobby. É o Lucas, um artista, tá? Um artista, dividindo a paixão dele com a gente, comigo e com você. Os dois vão para minha lista de recomendações. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, clique no botão de like. Ih, gente, deu branco. Foi mal. Se vocês tiverem... Olha, eu fiquei até... Enfim, tocado, até esqueci minha fala tradicional. Se vocês tiverem gostado, clique no botão de like. Se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Um grande abraço.